porque conhece a verdade. E a verdade que liberta é o Senhor Jesus. Se fomos libertos por Jesus, nós temos a liberdade de estar e andar com Ele, viver na sua presença, adorando, o servindo, exaltando e anunciando ao mundo que Jesus é a liberdade, é a verdade, é a vida. Então se liberte do idolatrismo, se liberte da saturnália, se liberte de adorar os falsos ídolos, se liberte a tua mente, teu coração e adore a Jesus de corpo e alma e coração. Porque todos os dias é dia de adorar Ele, é dia de anunciar seu nascimento, é dia de anunciar aquele que veio ao mundo para nos salvar, aquele que nos deu salvação, aquele que nos deu perdão lá na cruz. Porque muitos comemoram o nascimento de Jesus, mas não comemoram a sua morte. Jesus não mandou comemorar seu nascimento de maneira alguma, mas porém a sua morte ele deixou escrito. Quando estava na última ceia com os seus discípulos reunidos, ao tomar o cálice e o pão, disse: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Lembrando do sacrifício que ele ia fazer por todos nós, que seria lembrado que por amor à tua alma, que por amor à minha alma, ele foi morto, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi julgado e foi condenado a morrer numa cruz, como malfeitor. Então é a sua morte que devemos comemorar. Morte que foi para a glória de Deus. Morte porque aonde ele triunfou, porque ele não ficou vivo para sempre, morto para sempre. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia houve um terremoto. As tumbas se abriram e os mortos ressuscitaram. E ali estava ressuscitado aquele a que o inferno achava que havia vencido, aquele a que a morte achava que havia vencido. Jesus triunfou. Jesus venceu por todos nós para nos dar a graça do perdão e a salvação e nos libertar deste mundo de ilusão, deste mundo de mentira, deste mundo de idolatria, deste mundo imperfeito. É por isso, meus amados irmãos, que nós devemos adorar Jesus não tão somente no dia 25 de Natal. Nós não devemos lembrar dele só nessa data, nós devemos lembrar dele todos os dias, todo momento devemos lembrar daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Essa é a verdade. Então há muitas verdades a ser pregadas, há muitas verdades a ser expostas, mas porém as pessoas não querem pregar a verdade, as pessoas não querem enxergar a verdade, as pessoas não querem viver a verdade, as pessoas não querem viver o verdadeiro evangelho, querem viver um evangelho de mentira, querem pregar um evangelho de anátema, um evangelho distorcido, onde aceita todas as mentiras impostas pela lei, por Roma, pela igreja romana, pela igreja católica. Como se o que os papas disseram fosse a verdade. O que os papas determinaram fosse verdade. Porque foram os maiores distorcedores da verdade, foram os papas, os bispos. Porque são os maiores mentirosos. Porque conhecem a verdade e continuam pregando a mentira. Porque conhece a verdade, vive a verdade, anda a verdade e prega a verdade. Mas o romanismo, ele prega a mentira. Ele ama a mentira. Ele adora espalhar mentira a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da data do seu nascimento. Não estou aqui atacando a instituição católica, mas expondo as mentiras que ela prega e naquilo que ela defende, crê e defende, que é no dia 25 de Natal que nasceu o Rei da Glória. Não, a Bíblia não marca, não diz que foi no dia 25 de dezembro que nasceu o Salvador Jesus. Só sei que ele nasceu
Só sei que ele veio a esse mundo para salvar a todo aquele que nele crê, que entrega as suas mãos, as suas vidas. Que entrega as suas mãos, a sua família, seus projetos e seus sonhos. Que passa a confiar e a crer no verdadeiro Messias, no Yeshua HaMashiach. Sem dar credibilidade à doutrina católica romana. Essa é a verdade. Então, que devemos adorar o Senhor no nosso íntimo, com o nosso coração, crendo que Ele vive dentro de cada um de nós. Crendo que Ele anda com cada um de nós, dia após dia. Essa é a verdade. E que todo dia é dia de nós amar o nosso próximo. De nós reunir com o nosso próximo. De nós se reunir com nossos amigos. Entender que não é só o Natal que devemos amar e nos reunir e confraternizarmos com os irmãos e com os amigos. Não, todos os dias é dia disso acontecer. Porque todos os dias foi o Senhor que criou. Então há muitas coisas que são pregadas que nós vemos que estão fora do contexto. Que são leis, doutrinas determinadas pelo homem, não por Deus. São regras que o homem segue e não são regras dadas por o Senhor. Essa é a verdade, meus amados irmãos. Então, todo dia, olhe para o céu e agradeça a Jesus por Ele nascer na vida daqueles que aceitam Ele, daqueles que o conhecem através da Escritura, através desse livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. Que está sendo massacrada, que está sendo distorcida, que está sendo eliminada por tradição de homens que querem mudar o Evangelho da luz, que querem mudar a história daquele que é o Salvador do mundo, daquele que veio trazer as boas novas, que veio trazer luz a esse mundo de treva. Sim. Que você possa conhecer a verdade que liberta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que precisamos conhecer a verdade que liberta, e a verdade que liberta o homem chama-se Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sem Ele é impossível o homem ser liberto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja aquele que vive para todo sempre. Louvado seja o Rei de Israel. Como está escrito, meus amados irmãos, em João 8. Louvado seja Deus. 32. João 8,32 diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Esse é o que disse Jesus, que Ele é a verdade, e quem conhece a Ele se liberta das mentiras, se liberta das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. E ainda completa na frente dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Porque quem conhece a Jesus é liberto da mentira, é liberto do engano, é liberto do idolatrismo, do romanismo. Então conheça Jesus, se liberte das mentiras impostas pela Igreja Católica. Adore e passe a crer somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tire suas conclusões de si mesmo. Ore, dobra os teus joelhos e peça a Deus para te revelar, mostrar a verdade. Peça para Ele te mostrar se você está no lugar certo, se você está servindo a Ele mesmo, se você está fazendo a sua vontade, se você está no lugar errado, batendo na porta errada e está servindo ao Deus errado. Ore e peça sabedoria ao Senhor, nosso Deus. Fale com o Espírito Santo, que eles vão te mostrar a verdade. Eles vão abrir os teus olhos. Você vai passar a enxergar a verdade, vai conhecer a verdade que liberta, chamada
Cristo Jesus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Irmãos em Cristo, que aceitaram Jesus. Porque quando aceitamos Jesus, nos tornamos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que Ele nos salvou na cruz do Calvário, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, abra os teus olhos e encontre a verdade e enxergue a luz que veio do alto, chamada Cristo Jesus. Para ouvir essa e outras mensagens mais, se inscreva no nosso canal no YouTube, ou Poder da Palavra de Deus TV, ative o sininho das notificações para que o YouTube notifique assim que eu colocar novos conteúdos. Se inscreva, compartilhe, é importante. Me ajude a levar a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Shalom, Adonai, Baruch Hashem.